noite, Dona Luana, Doutora Araújo, Doutora Thaís, já acenando aqui para o pessoal, Doutora Sandra, tudo bem? Tudo jóia? Vocês estão ouvindo bem? Luana, estão ouvindo bem, gente? Tá tranquilo? Doutor Celso, querido. Então tá bom. Eu não vou colocar... Boa tarde, doutor. Eu não vou colocar microfone, não. Senão fica ruim. Esperar a doutora Ingrid entrar. Já já ela tá aí. Doutora Andréia. E mais uma live da nossa comissão. Doutora Estela. Tudo bem? Hoje vamos falar aqui sobre multiparentalidade, né? Tantas dúvidas, né? Doutora Daniela, como vai? Tudo bem? E aí, todo mundo participou da webinar da semana passada com o doutor Leonardo, doutor Daniel, doutora Sandra, doutora... Oi, Cris, tudo bem? Foi bem bacana, né? Quem participou gostou muito. Estamos programando aí alguma coisa para a semana jurídica, agora, em agosto. Vamos ver, temos alguns convites aí. Doutora Ingrid, tudo bem, doutora? Pode fazer a solicitação, doutora. Oi, Valéria, querida, tudo bem? Doutora Daniela. Ele já está entrando com a gente. Doutor Antenor, doutor Orlando, querido, está sempre aqui com a gente, acompanhando. Obrigada. Obrigada, doutor. Ingrid, só você aceitar. Vamos lá. Doutora Ingrid, está aguardando seu aceite. Agora sim, conectando. Tudo bom? Tudo bom. Acho que melhora o fone, né, doutora Tânia? Então, eu estou fazendo sem fone e o pessoal falou que está ouvindo bem. Não sei se para você melhor. Aí é muito individual. Doutor Luiz Ribeiro, nosso presidente de subseção. Muito boa tarde. Boa tarde, presidente. Então, vou começar sem o fone. Se o pessoal reclamar, aí eu coloco o fone para ficar melhor. Perfeito, tá ótimo, doutora Carmo. Acho que todo mundo me vê, né, direitinho, escuta, né? Perfeito. Bom, vamos lá. Hoje é uma daquelas lives que a gente tem um carinho especial, né? Porque a gente está aqui com uma advogada querida, membro da nossa comissão, e que está se dispondo aí pela primeira vez a falar sobre um assunto tão relevante, né, e tão novo para muita gente, né? Então a gente fica assim com um sentimento assim de agradecimento, de ver que está sendo correspondido, e a confiança que vocês depositam aí na gente, isso tudo faz com que eu, a Sandra e a Cris, que temos aí esse projeto inicial, fiquemos ainda mais felizes com tudo isso. Então, doutora Ingrid, muito obrigada, e eu tenho certeza que você vai falar super bem sobre o assunto, porque você é uma pessoa muito comprometida, né? Está sempre nos ajudando, sempre se dispondo aí a fazer os textos, enfim, a colaborar em todos os eventos da comissão, assim como a doutora Patrícia, que acabou de entrar, doutora Renata, boa tarde, tudo bem? E vamos lá, vamos falar, porque a gente tem pouco tempo. A doutora Ingrid
Pereira Baceto é advogada desde os anos 2000 e bastante atuante na área de família e sucessões. E hoje ela vai falar sobre a multiparentalidade no ordenamento jurídico brasileiro. Doutora Silvia. Doutora, o que é isso? O que é multiparentalidade? Vamos lá. Primeiro, quero agradecer em seu nome, toda a comissão e os membros pela oportunidade para poder me desenvolver mais, né? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma live e espero que vocês gostem. Com certeza. Então, na verdade, a multiparentalidade ela já existiu de fato, né? Ela já é uma coisa que vem há muitos anos, eu acho que, inclusive, remota há muito tempo mesmo, desde talvez do início da humanidade. Que, na verdade, são pessoas que criam crianças e adolescentes como se filhos fossem, mas que não são sanguíneos, não são vindo do mesmo pai e da mesma mãe. Às vezes avós, às vezes tios, e às vezes pessoas mesmo que sabem da condição de uma criança e aí adotam essa criança como se filha fosse, mas não adotam legalmente, né? Até a Constituição de 88, a gente tinha dois tipos de filiação, que era o que vinha de pais biológicos ou a civil, que era por adoção. Com a mudança dos tempos, com a Constituição de 88 e mais precisamente com 1593 do Código Civil, abriu-se a possibilidade dessas pessoas que têm a relação socioafetiva, que seria os pais de criação, né, a mãe, o pai de criação, a trazer isso para o âmbito jurídico e pedir que isso fosse colocado realmente como se filhos fossem no registro de nascimento, que antes não era possível fazer sem um pedido de adoção. E particularmente nessa possibilidade, você não exclui os pais biológicos, você pode, na verdade, agregar os outros, que é o que, na verdade, a justiça até incentiva. Ou seja, a pessoa, né, a criança, no caso, ela vai ter mais, além dos pais biológicos, os pais socioafetivos na sua certidão de nascimento. É isso? Sim, ela ficaria com 2 pais, 2 mães e 4 avós, né? Tá. Ela agregaria. É o máximo, né? Seria o máximo. Pode até ficar com um pai e 2 mães, ou uma mãe e 2 pais. Mas sim, acontece, por exemplo, no que você está falando, acontece com padrastos, que é mais comum. Ele cria a criança tem um pai biológico, mas ele cria como se pai fosse, e ele quer colocar isso na certidão. Então, na verdade, a criança vai ter uma mãe, 2 pais, e aí seriam os avós paternos do padrasto, que seriam também agregados. Tá, isso tudo é regulado por um provimento do CNJ, né, doutora? Então, na verdade, precisa se pedir judicialmente. Os cartórios não costumam fazer, não tem como fazer essa agregação por extrajudicial. Eles precisam de uma ordem judicial. A não ser que sejam maiores de 12 anos, né? Então, os maiores de 12 anos, pelo que eu verifiquei, eles serão ouvidos no processo. Mas você não pode chegar no cartório e falar que você gostaria de fazer. Até onde eu vi, eles conseguem colocar mais pessoas. Até porque eles trocaram pai e mãe por filiação e avós, para poder, inclusive, agregar as pessoas que são casais homoafetivos, que serão 2 mães e 2 pais. Mas o processo de multiparentalidade tem que existir. Inclusive porque o pai biológico, a mãe biológica, vai ser chamada também para falar sobre essa possibilidade. Porque há pais que não concordam. Sim, mas no caso de pessoa, quando os pais concordam, pelo que eu li, aí sim pode-se fazer a inclusão de uma forma extrajudicial para maiores de 12 anos, né? A não ser que não concorde. A não ser que a criança também precisaria, nesse caso, concordar. Né? Ela precisa verbalizar que ela entende que aquela pessoa é pai e mãe dele também. Né? Nada será... E assim, o que eu verifiquei também é que quando é menor de idade, não se exclui nenhum pai, nenhuma mãe. Na maioridade, é possível que a pessoa escolha, que queira retirar o pai biológico e colocar o pai socioafetivo. Entendi. Mas quando menor, eles optam para
para não perder essa ligação, até porque pelo são pro poder crianças. familiar e tudo mais, Sim, né? Porque senão você acaba entrando num processo de adoção, seria, na verdade. porque daí você teria que tirar, fazer todo um procedimento para tirar o fato e o poder do pai ou da mãe para poder agregar a Tá, outra família, né? perfeito. Doutora Jaqueline, presidente da comissão de Suzano, da UAB de Suzano, também está presente. Boa Obrigada, tarde, doutora. doutora. Boa tarde. Sobre os requisitos, eu não sei se todo mundo sabe, mas que é feito judicialmente, é preciso que se prove no processo que a criança ou adolescente é vista como filho, que a sociedade e a família desses pais reconheçam como filho, e maior de 12 anos ele também fará essa declaração. Caso contrário, vai ficar difícil aceitar que realmente ele é conhecido como filho, né? Tem que haver provas robustas de que essa criança realmente é da família. Não é qualquer criança que você esteja criando que você pode fazer esse procedimento, né? Perfeito. E hoje se usa muito por conta das famílias mosaicos, né? Os meus, Isso, seus e exatamente. os nossos, né? Isso, exatamente. Eu acho uma boa atitude, eu particularmente acho, porque a criança fica mais protegida também, né? Ela tem mais, os direitos dela são ampliados de uma maneira que a gente nem imaginava há poucos anos atrás, porque a guarda, alimento, sucessão, né? Tanto que hoje eles ampliaram no pedido ser feito não pelo filho, porque no início era só o filho que podia pedir. Hoje os pais podem fazer o pedido. Então, um padrasto, por exemplo, pode pedir que seja considerado pai socioafetivo. Entendi. E aí, na verdade, o que vai acontecer? Vamos imaginar que essa seja reconhecida a sua efetividade, né? E amanhã depois esse pai se separe, esse pai, né? Porque passou a ser Sim, pai, se separe poupa da a mãe, família. enfim, entre num processo de divórcio. Vai ser feita os mesmos procedimentos de convivência, de alimentos, guarda, vai É, ser da mesma forma. É como é assim, doutora realmente. Tânia, na mesmo procedimento que a gente faz com adoção e com reconhecimento de filhos, tem que se explicar para a pessoa que está pedindo isso, o pai ou a mãe, que ele não poderá jamais pedir a nulidade daquilo que ele declarou. Então, a partir do momento que ele fez o pedido, essa criança se torna filho dele e, numa eventual separação, a guarda será fixada nos moldes que a família entender melhor. Se tiver um litígio de guarda e visita, vai ser avaliado sempre qual é o melhor para o filho, se é ficar ali onde ele já está, ou se é para ficar com o pai biológico, porque já existia alguma jurisprudência de pai biológico pedindo depois a guarda para ele, e aí foi até o tribunal, e o tribunal entendeu que a criança tem que ficar onde ela já se encontrava, que só se efetivamente ela já era vista como filha, ela se sentia melhor ali. Os alimentos serão possíveis para os 4 pais, então ela não tem mais 2 possibilidades, o pai e a mãe, ela vai ter dos 2 pais e das 2 mães, assim como também vai ficar obrigada a pagar pensão para o pai e para a mãe 2 vezes, se assim for necessário, né? Se Uhum. tornará dependente da Previdência, então, em caso de falecimento de qualquer dos pais, tendo beneficiário do INSS, ela está coberta também. Isso também é uma coisa interessante, não vai precisar entrar na justiça. A maior problema que tem dúvida seria na parte de sucessão, não com os filhos em relação aos pais. Ele vai herdar dos 4 pais. Mas há quem questione como que ficaria ao contrário, como que os pais herdariam dos filhos em virtude do 1836, parágrafo 2º, que é o caso que os pais concorrem com o cônjuge, né? Na lei se diz que é apenas um vínculo de parentesco entre o pai e a mãe. Então, muitos acham que isso futuramente dará problema, né? Mas jurisprudência não existe ainda sobre Ainda o não tema. temos, né? A gente ainda não tem nada Não. para É porque, poder pela efetivamente dar uma lógica, maior os filhos... segurança, né? E pela lógica, os filhos falecerão depois, né? É verdade. A doutora Adriana, a doutora Perga, a doutora Ingrid Magrini também entraram, obrigada. Doutora, eu vi que você fez vários apontamentos jurídicos, né, de fundamentos legais. Eu acho que seria interessante você passar
esses enunciados, todos eles, Ah, fechou. porque como a gente está falando mais para advogados, eu acho que Sim, seria depois se quiser, bacana eu dar essa arrumo direito. dica. Depois eu disponibilizo também, doutora, não tem problema. Não, na verdade, o que eu fiz um retrocesso, né? Eu voltei nos parentescos que existia, aí a gente, para basear a multiparentalidade, a gente se baseia no 1593 do Código Civil, que entende como família outros tipos de família, e foi aí que a socioafetividade começou, e depois a multiparentalidade, né? Aí, o fundamento, assim, na posse do estado de filho, e quando vem para o judiciário, o enunciado 519, inciso 5, da Jornada do Direito Civil, é o primeiro a falar da parte patrimonial dessa situação jurídica, que seria que uma vez feita essa escolha de livre e espontânea vontade, o pai ou a mãe, né, não poderá jamais voltar atrás do que declarou de livre e espontânea vontade. Então, já começa a assemelhar mais ao reconhecimento e uma adoção. As pessoas precisam entender que não podem, de qualquer maneira, fazer isso e depois voltarem atrás por causa de patrimônio, que é o que a gente às vezes vê, né? A pessoa... porque quando a pessoa entende que a herança vai ser dividida, talvez isso causasse algum problema, né? Vamos ver o que mais. Exatamente assim. Ele, não, porque é meu filho, eu queria como se fosse meu filho, eu quero colocar, eu quero reconhecer. Aí quando surgiu, né, essa questão da possibilidade, ainda até no provimento antigo, que você conseguia fazer ainda menor de 12 anos, eu expliquei para ele, olha, só que assim, se você separar da mãe, você vai ter que pagar pensão, você vai ter que ver a questão da guarda, as responsabilidades. Doutora Carmela, vice-presidente da nossa sessão, muito obrigada. E aí, quando eu comecei a explicar para ele todas as consequências desse ato, ele, não, eu acho melhor pensar um pouquinho mais. Porque muda a vida da criança, muda, né? Da criança e adolescente. Você, de repente, vai dar uma família para ela e, passado alguns anos, você retira tudo isso dela simplesmente por uma parte patrimonial, né? Tanto que a multiparentalidade, ela vem do princípio da afetividade junto com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do artigo 1º, inciso 3º, e da solidariedade, do artigo 3º, inciso 1º. Ou seja, você está pegando uma criança para poder ajudá-la a criá-la, dar amor, e depois você resolve que não é mais aquilo, né? Então, as pessoas têm que ser alertadas. Entender que realmente ela está ali assumindo uma paternidade ou uma maternidade, né? Como se fosse realmente um filho e para o resto da vida. Né? Não é até eu acho... 10 anos, ok. A hora que eu não quiser mais, eu não... A hora que der trabalho, né, doutora Tânia? A hora que começar a dar trabalho, eu não quero mais, né? Ou a hora que os filhos descobrem, eu tenho muito por princípio explicar esses tipos de relações para a família também, porque isso abrange todo mundo, né? Não é a criança vai vir e ela vai, na verdade, mudar o mundo de todo mundo. Não só do dia a dia, mas o jurídico. E eu costumo fazer meus clientes declararem que sabem que estão fazendo, que concordam, para que mais tarde não cause nenhum problema para a criança, pensando sempre na criança e no adolescente, né? Porque além das questões mesmo afetivas, porque ela vai ganhar tios, né? Avós, e isso vai acabar ampliando com certeza o relacionamento. Inclusive, ela pode mudar o nome dela, né? O nome dela pode ser alterado. Então, assim, sobrenome vai ser incluso, modificado, né? E aí realmente fica bem constrangedor, para dizer o mínimo, né? Ali. Outra coisa, a lei do registro público, eu acabei falando, né? A 6.015/73, que na verdade ela não traz nenhuma disposição que poderia ser feito, por isso que começou a se fazer judicialmente.
Até porque não existe nada que fale da multiparentalidade, né? A gente usa princípios do direito civil e da Constituição. Vamos lá. Tem o provimento também número 2 do CNJ, que foi aquele que eu comentei, que ele alterou a certidão de nascimento para tirar pais e mães, deixar sua filiação e avós, para que não surja nenhum tipo de preconceito futuramente. Aí, assim, as decisões que eu fui vendo, doutora Tânia, começaram a surgir em Santa Catarina a partir de 2012 e, na verdade, sempre baseado, assim, o pai pedia e o pai biológico, às vezes, não queria que fosse colocado na certidão. Então, a jurisprudência já foi se consolidando no 1593 e eu não encontrei nenhum que não tivesse sido concedido. Nenhum. Concedido. Todos os Esse provimento 2, depois do 3 do CNJ, 2019? Eu tô sem o ano, doutora Tânia, mas eu posso. Deixa eu ver se eu consigo aqui pesquisar rapidinho. Porque eu acabei perguntando. E a doutora Débora comentou, né? Infelizmente, muitos pensam que a paternidade socioafetiva dura somente enquanto perdurar o relacionamento. Exatamente. Por isso que a gente tem que ser, nós advogados, bem claros para que as pessoas entendam que isso é para o resto da vida. Então, não, é filho, né? Eu acho que a pessoa tem que entender que é filho, não é. Mesmo porque eu acho que as pessoas têm essa confusão que trazer essa pessoa para o seio da família, na verdade, é o que a doutora falou, é apenas enquanto dura a relação, que é diferente de uma adoção. Elas acham que a adoção é diferente, e na verdade é a mesma coisa, ela é fundamentada de uma forma diferente e eu acho que até mais facilitada do que um processo de adoção, né? Porque geralmente quando se pede essa multiparentalidade, a criança é mais difícil até ser muito criança. Eu acho que é sempre muito mais acima de 12, 15 anos, porque aquela criança já ficou ali, né? A mãe deixa para realmente criou esse vínculo, né? Vínculo, às vezes até já chama de pai, de mãe, né? E fazer todo um processo de adoção. Mais com a separação, às vezes, dos pais com relação a essa socioafetividade que se criou, do que quando houve a separação do pai biológico, que às vezes era bebê, criança, ela nem lembra disso. Nem lembra, às vezes não sabe, não tem contato, não. Eu observo que acontece muito no caso de pais, né? Eu não consegui achar nem. Tem um caso só da mãe, mas na verdade é porque a mãe faleceu quando a criança era bebê, a menina, e a própria madrasta pediu para que se fosse colocado ela e a mãe falecida. Então, na verdade, não foi assim que sumiu ou que não quis mais contato. Agora, pais, infelizmente, é mais comum. São aqueles pais que se afastam ou que somem e que, estranhamente, só reaparecem no caso de quando querem fazer esse tipo de procedimento ou, em alguns casos, quando eles querem pedir pensão, né? Foi até veiculado já era adulta e o tribunal entendeu que ela não tinha realmente a responsabilidade de pagar pensão para o pai, porque ela tinha sido abandonada quando bebê. Entendi. E aí acabou que mesmo sendo biológico, eles entenderam que era uma exceção, que não podia se obrigar uma pessoa a entender que ele precisaria, porque era pai biológico, que quando ela mais precisar. Oi? Não sei o que aconteceu aqui, mas voltei. A câmera virou. Olha os A doutora Maria do Carmo, ela ficou com uma dúvida se é ou não necessário entrar com ação judicial para ser pais socioafetivos. Para crianças até 12 anos, é obrigatório, não tem jeito. Agora, se todos concordarem... Sim. Extrajudicial. Extrajudicialmente,
Sempre sendo bom aquilo que a gente já comentou, né, doutora Tânia? Consultar o advogado explicar que não é do jeito que as pessoas pensam, as responsabilidades, pedir para o cliente pensar realmente se é isso, conversar com a família, porque até na frente do tabelião é desagradável chegar lá, porque geralmente as crianças vão, e aí a pessoa fala, não, eu não quero mais, não era bem isso que eu queria, né? É, até a doutora Cristina está comentando que tem que ter responsabilidade, né? Não pode ser um ato impulsivo para agradar o cônjuge companheiro ali na hora, né? Então, Tem que existir, eu acho que tem que existir a afetividade mesmo. Acho que a pessoa tem que gostar daquela criança, adolescente, como se filho fosse. E aí ter esse desejo da criança ter o nome dela e todas as responsabilidades, independente das questões jurídicas, né? Para a gente é muito importante, para o advogado é muito importante, mas acho que para a família em si, o importante é ela saber que é um novo membro da família, que vai ser considerado como família e ser tratado como se assim fosse, né? perfeito, é isso mesmo. O provimento, doutora Tânia, o número 2 e o número 3 são de 2009. 2009, então eu falei 2019, né? 2009, isso. Perfeito. De lá para cá E não aí mudou a muita gente entra coisa. naquela parte que eu acho que ainda é a mais complicada, a menos aí que a gente tem fundamentação jurídica, menos disposições, né? Que é a questão dos direitos sucessórios. Inclusive, o doutor Orlando está perguntando. E se tivermos que entrar com uma ação de reconhecimento de parentesco, né, socioafetivo, pós-mortem, né? Quando já tiver inventário. Você conseguiu achar alguma coisa nesse Então, a sentido? parte acessória, ela não tem, porque realmente é uma coisa muito nova e a gente ainda não teve acesso do que poderia acontecer. Seguindo o princípio que eles serão filhos, considerados filhos, eu não vejo problema nenhum e depois fazer o reconhecimento, avisar no inventário, né, fazer a comunicação para que se espere ou se resguarde a parte do herdeiro socioafetivo. Né? Não vejo Entendi. nenhum O problema nisso. reconhecimento em si, ok, beleza. Agora, o problema vai ser a questão mesmo sucessória, né? Se vai ser da mesma forma como os filhos Então, hoje, legítimos. considerados filhos, eles serão considerados, porque eles são considerados filhos sem nenhuma exceção, assim como os adotivos. Então, eu não vejo problema nenhum em depois eles pleitearem e terem o direito à cota parte deles. O maior problema realmente da doutrina é ao contrário, os ascendentes herdando dessas crianças socioafetivas, porque eles consideram que vai ter um desequilíbrio entre o cônjuge que está concorrendo e esses pais, porque seriam 4, e a lei só fala em pai e mãe. O que eu entendo que, por analogia, se você pode reconhecer mais de um pai e de uma mãe, eu não acho que teria tanto problema assim, né? Por analogia, teria que considerar. Até porque você também vai ter o direito de ação de alimentos, enfim. Então, seria contrapartida, né? Seria até, eu acho, contraditório, né? Você pode tudo, menos essa parte. Eu posso pedir, o pai pode pedir pensão, mas não pode herdar, porque daí teria que dividir em mais, né? Em mais cotas, né? Uhum. O doutor Orlando, acabei de ver, o doutor Orlando está perguntando se os réus seriam os herdeiros. Normalmente, sim, para qualquer reconhecimento, seja de companheiro, né, ou dessa parte de filiação, você tem que chamar os herdeiros. Na verdade, o espólio, ele não é mais colocado, ele não tem relação com isso, né, porque a pessoa faleceu, ele já não tem, seria só bens aí. Então, doutor Orlando, os réus são sempre os herdeiros. Filhos, pais, companheiros, cônjuge. Aí segue, eu entendo que segue a linha da reconhecimento de uma união estável. Perfeito. A doutora Luana também está perguntando se tiver um pai e duas mães, como fica a divisão dos bens do filho que morreu? Então, aí a gente segue o Código Civil. É sempre assim, um pai e uma mãe. 50 pega o valor deles, né, o que concorreria com o cônjuge. Se for o cônjuge mais os pais, seria o cônjuge com 50,
se tem uma mãe, a mãe receberia 50 e dois pais, 25 para cada um, que é o que a gente faria se fossem os pais dois só apenas, né? Entendi. Por enquanto, seria a letra fria do Código Civil. Eu não vejo uma outra alternativa, né? Perfeito, isso mesmo. Doutora Carline, obrigada. Obrigada por participar, querida de Jabaquara, aqui presente também. A doutora Cristina está perguntando se pode reconhecer por testamento essa filiação afetiva. Doutora Cristina, também não achei. A questão sucessória, ela está muito sem ainda a jurisprudência. Mas eu entendo que sim. Assim como você reconhece filhos havidos fora do casamento, eu entendo que sim. É um desejo que você tem de ser reconhecido. E às vezes a pessoa não sabendo disso, ou sendo antes do que a gente tem hoje, dessa modernidade, tenha deixado realmente que queria reconhecer como filho. E aí teria que fazer o reconhecimento, né? A própria pessoa teria que fazer um reconhecimento e levar a registro para poder ter na certidão e aí pleitear tudo que decorre disso, né? Perfeito. Mas eu acho que a parte sucessória, doutora Tânia, a gente vai demorar um tempo para ver. Para conseguir ter certeza efetivamente. Ter certeza. Né? Ou seja, vai depender de nós advogados entrarmos com ações, pleitear. De falar sobre o tema, né? De esclarecer o tema para as pessoas e aí a gente fazer a jurisprudência. Não tem muito. Tem algumas. Eu lembro a doutora Ana Carolina Mendonça, ela deu uma palestra para nós, não sei se você esteve presente, e ela deu alguns requisitos também que tem nesses provimentos de tempo de idade, né? Entre o pai e o filho, né? Ou a mãe e o filho, sim. Né? Eu não lembro se são 15 anos, eu não me recordo agora. Porque para adoção ela tem uma certa diferença, né? Acho que foi a palestra que ela deu sobre adoção, né? Isso. Na questão da multiparentalidade, eu não vi requisitos com relação à idade. Eu vi com relação a criança ser considerada realmente filha por toda a família e pela sociedade ser reconhecida também. Não se fala muito sobre idade. Porque geralmente o que está chegando no tribunal são adolescentes ou crianças muito jovens. Então, realmente a idade já é uma idade que dá uma boa diferença entre os pais e as crianças, né? Mas assim, não tem, porque na verdade não existe requisito legal para a multiparentalidade, né? Ela é uma criação. Não chega a ser, acho que, jurisprudencial, mas é uma criação em cima das novas formas de família. Então, provavelmente, daqui a uns anos, teremos outros tipos de possibilidade, né? A gente tinha falado agora só dos pais, duas mães, pode ser que daqui a uns anos teremos 3, 4, aí vai ficar pela construção social mesmo, né? Entendi, perfeito. Doutora, o que mais que você preparou para nós? Não sei se passou alguma coisa aqui do nosso... Olha, eu acho que foi falado tudo, a parte do... Porque é um tema que, assim, apesar de ser um tema que chama muita atenção, tem pouco material, né, doutora Tânia? Assim, jurisprudência, o que mais a gente acaba discutindo é sobre as formas de família e como que elas podem trazer isso de uma realidade fática para uma realidade jurídica, né? Eu acho que o mais interessante é as pessoas saberem que as crianças terão todo o amparo de guarda, de alimentos, previdência, sucessão, porque muitas pessoas acreditam que não existe aquilo, né? Eu vou cuidar, mas se acontecer de eu separar ou de morrer, aí não vai ter direito a nada, né? Então é mais saber que sim, que dá para fazer... Desculpa. Saúde. Dá para fazer a guarda compartilhada, inclusive, se os pais tiverem essa sensibilidade, se derem bem, é possível a guarda compartilhada, mas sempre preservando a criança no lar socioafetivo. Eu acho que as pessoas têm que prestar muita atenção nisso. Vai ser sempre privilegiado o lar socioafetivo. Então, dificilmente vai se tirar aquela criança da família que já está e vai ser levada para o pai ou a mãe biológico, né?
Entendi. A doutora Cristina está perguntando se é necessário um tempo mínimo de convivência para o reconhecimento. Doutora Cristina, não se fala sobre tempo necessário. É Por aquilo que eu... analogia, eu lembro que o Dr. Maia uma vez falou dos 3 anos, né? Que precisaria aí um mínimo de 3 anos de convivência, que É, é. eu não achei tempo. O que eu achei foi assim, é a convivência que leve aquele estabelecimento de vínculo. Então, é lógico, uma criança que está um mês e meio, você não pode falar que existe um vínculo, pode existir um amor, mas não um vínculo que leve a pessoa ou a criança a decidir querer ficar com aquela família, né? Então, eu acredito que vai ser usado muito a analogia da adoção mesmo. Da Alguns adoção, requisitos exatamente. a gente vai ter que usar a convivência, a idade mínima, né? Porque também acaba sendo meio perigoso você pegar um bebê de meses e já fazer uma multiparentalidade, porque não existe um vínculo aí, O né? vínculo E aí as afetivo, fraudes né? o que as jurisprudências batem muito é nesse vínculo, a existência e a prova do vínculo entre a criança e os pais. Então, eu acredito que uns 3, 4 anos você já consegue fazer esse pedido. Caso contrário, sendo um bebê, teria que ser uma adoção mesmo, teria que desvincular fazer todo aquele processo de extinção do poder familiar e aí fazer adoção. Mas que a gente sabe que também é complicado porque a criança tem que ir para a fila da adoção e, na verdade, ela sairia da família dela também, né? É verdade. Mas é uma situação que, geralmente, quando ela chega, ela já chega com crianças grandes. Difícil você ver alguma coisa na prática e no judiciário, crianças muito pequenas. Até Porque o porque, vínculo com demora. essa alteração que eles fizeram para 12 anos, foi exatamente para se evitar fazer pedidos de multiparentalidade no lugar de adoção, né? Porque parece que Sim. já estava começando o pessoal a utilizar isso Sim, como porque assim, uma acabava fraude sendo. nas adoções, né? E às vezes acabava sendo mais fácil, né? Por exemplo, já vi casos de crianças grandes que foi até mais fácil o processo de adoção, porque já convivia, o juiz já entendia melhor, e aí se fez a adoção e o menino realmente reconhecia o padrasto como se pai fosse. Na verdade, seria um caso de multiparentalidade, mas que acabou se entrando pela via da adoção, porque na época não era uma coisa muito difundida. Então, os tribunais achavam até melhor que se fizesse adoção, porque acho que se entendia o risco do pai biológico querer retomar, né, a filiação. E até por isso que eles não retiram a filiação biológica, ela permanece ali, né? Perfeito. Poder familiar continua igual, né? Doutora Igualzinho. Paula, boa tarde. O doutor Orlando também perguntou se os avós precisam consentir, uma vez que esse parentesco poderá não alcançá-los, né? Ou alcançá-los, né? Não, na verdade, o consentimento, a vontade vem dos pais e da criança que é maior de 12 anos. Os avós, eles entram pela via indireta, como numa adoção, né? Eles, na verdade, eles são, se forem chamados a declarar alguma coisa, se reconhecem a criança como filhos dos filhos, né? Porque eles precisam ser conhecidos na sociedade como pai e filho, mãe e filho. Mas eles disserem que não querem, não influi, porque aí a opção de assumir paternidade ou maternidade é daquela pessoa, né? Não da família. Entendi. Ou seja, serviriam como testemunhas para demonstrar que o vínculo existente entre esses pais e filhos realmente existe. Existe, e, obviamente, se atingir os avós esse vínculo, as provas ficam muito mais robustas, né? Porque também aí, se a gente falar que os avós têm que consentir, aí a adoção também começa a ter problema, esse vínculo socioafetivo também, né? E qualquer tipo de reconhecimento tardio. Porque uma pessoa que reconhece um filho tardiamente teria então que pedir autorização para o pai, para a mãe, né? Na verdade, não faz muito sentido também, né? Sim, com certeza. Mais alguma pergunta? Eu vou ler alguma pergunta aqui, gente.
Eu Por não favor, me consegui. ajudem. Eu acho que eu fiz todas aqui, mas se eu pulei, me deem um oi aqui, acho que não. Doutora, eu acho que ficou bem claro, eu acho que Eu você acho que fez o tema é tudo, esgotado. né? Eu falo que a multiparentalidade foi uma das novidades que surgiu quando eu comecei a estudar agora há pouco tempo, É retomar verdade. direito de família, e foi um dos temas que me ajudou bastante assim, a gostar mais de direito de família. Né? A doutora Carmela tá falando, acho que nós falamos, a doutora não tinha entrado ainda sobre a Ela, questão da obrigação alimentar, né? doutora, fica igual a quando se tem apenas um pai e uma mãe. Então, os filhos podem pedir para os 4 pais, assim como os 4 pais podem pedir para o filho. Não, não mudou, não alterou. Aumentou só o rol de quem tem a obrigação de pagar o alimento, né? Na verdade, eles são mais protegidos, né? Mais um deslize, com certeza. Bom, doutora, parabéns, acho que foi bem Espero que esclarecedor, tenham bem gostado. bacana. Né? Vamos dar um recadinho da nossa comissão. Na segunda-feira que vem a gente vai ter a nossa reunião ordinária. Vamos ter o doutor Fernando de São Caetano falando sobre as tutelas antecipadas do direito de família e sucessões. Acho que vai ser bastante interessante, porque Principalmente agora. Discutido muito isso nos nossos grupos de WhatsApp. Imagina, doutora. Então, a gente, na segunda vai ter a reunião, nós vamos disponibilizar os links nas nossas redes sociais. Doutora, ainda quero agradecer muito aí o seu trabalho. Eu que agradeço, doutora Tânia. Imagina. Obrigada mesmo, está sempre aí disposta a nos ajudar. Eu estou sempre à disposição do que a comissão precisar. A estudar. Estou sempre à disposição. Eu já disse para a doutora quando eu entrei que eu queria colaborar. E aí a minha colaboração fica na disponibilidade da comissão, em nome da doutora, mas de todos os nomeados, o que eu puder fazer, o que eu puder enviar de material, o que eu puder ajudar mesmo em processo. Se quiserem, eu disponibilizo o material que eu fiz, é um material bem simplesinho, mas se a pessoa quiser ter, eu também fico à vontade de pedir. Não, mas também. Os seus apontamentos são excelentes, muito bons. Doutor Luiz está parabenizando. Eu agradeço demais, doutora, porque espero que tenham gostado. Não, foi sensacional, foi ótimo. Parabéns, doutora, e falei para você que seja a primeira de muitas. Assim, estou à disposição da comissão se quiserem outros temas. Tá ótimo, vamos discutir sim isso. Pessoal, sugiram, façam sugestões, porque a gente às vezes fica aqui com bastante dúvida do que a gente pode falar, o que o pessoal quer saber. Obrigada, doutor Luiz. Obrigada, doutora Carmela, doutora Selena. Obrigada, doutor, por prestigiar. Eu vou gravar a live, tá? Vai ficar no canal, como é que é? FGTV, né? Do Instagram. IGTV, né? Isso, e aí depois eu peço o pessoal do Marketing da Ordem subir no YouTube, aí fica também no canal do YouTube da OAB São Bernardo. Aliás, pessoal, entrem nos canais da OAB São Bernardo. A gente está disponibilizando sobre todos os assuntos, tanto direito de família e sucessões, como as demais comissões também têm colocado as lives. Muito assunto interessante, bastante coisa que vale a pena. Vale a pena dar uma olhadinha nos que vieram antes, né, doutora Tânia? Tem a doutora Patrícia, o doutor Ronald, que falaram temas bem interessantes também. Com certeza, tá tudo lá. No YouTube você acha tudo. Que a gente tem colocado já desde quando começou aí essas lives, essa parte virtual, a gente tem colocado lá. Tá bom? Então tá, querida. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos por participar. Obrigada. E até semana que vem. Obrigada a todos. Até a próxima. Beijo a todos. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.